E aí galera, mais uma aulazinha de física, dando aqui continuidade ao estudo da lei de Coulomb. Eu trouxe uma nova situação aqui para vocês, e vocês ainda não tiveram contato com essa situação, que é quando temos três partículas, certo? Então nós vamos analisar aqui essa situação de cálculo, para poder ver como é que desenvolveremos, né? Vamos lá, aqui a situação, ó, observe aí, você tem três partículas diferentes, certo? A uma certa distância uma da outra, dessa até essa, a distância é de 10 centímetros, e dessa até chegar nessa, a distância é de 20 centímetros, tá certo? Ok? Veja, partícula A, carga de A, chama essa partícula aqui de A, ó. Carga de A, 2 microcoulombs, certo? Vamos ver aqui, só uma informaçãozinha aqui que eu acho que eu ainda não tinha falado sobre essa unidade de medida para vocês. Micro, essa letrinha aqui, ó, micro, certo? E o coulomb, que é a unidade que já estudamos, que é a unidade de carga elétrica, né? Certo? 2 microcoulomb. Na matemática, gente, quando o número é muito pequeno, né? As pessoas utilizam prefixos para escrever esse número em notação científica, né? O que é um micro? Quanto vale um micro? Um micro vale 10 elevado a menos 6 daquela unidade de medida. Tá bom? Então, quanto é um micro? 10 elevado a menos 6. Tá certo? Guarde essa informação aí para a gente transformar a unidade de medida no cálculo. Vou falar aqui, quando a gente for fazer o cálculo, eu aplico na prática para vocês. Ó. Vamos lembrar, como é o nome da letrinha? Micro. Certo? Quanto é que um micro vale? 10 elevado a quanto? A menos 6. Memorize isso aí, aprenda, né? 10 elevado a menos 6. Tá certo? Vamos lá. Então, como é que a gente lê aqui, ó? Microcoulombs. Microcoulombs. 2 microcoulombs. 3 microcoulombs. Menos 4 microcoulombs. Essa é a partícula A carga dela é de 2 microcoulombs. Essa é a partícula B, carga de B, carga da partícula B, 3 microcoulombs. Essa é a partícula C, carga da partícula C, menos 4 microcoulombs. Tá certo? Então vamos olhar aqui o que a questão está propondo para nós. Calcule a força resultante. Sobre quem? Sobre a partícula B. Olha, gente, se tivesse aqui, ó, se não tivesse aqui essa partícula para cá, se tivesse só B e C, faça de conta que essa aqui não está posicionada ali. Se tivesse só B e C, era só aplicar a leizinha, né, de Coulomb, que é carga de B vezes a carga de C dividido pela distância elevada ao quadrado. Ficaria fácil, né? Porque só teríamos que fazer o cálculo de uma única força, porque só tem interação entre essas duas cargas. Aqui não, gente. Aqui, nessa situação proposta aí, ó, a gente tem ao redor da carga B, porque ele quer calcular a força resultante em quem, ó? Em cima da partícula B. Tá certo? Quem é que está fazendo força na partícula B? A partícula B está interagindo com quem? Ela tanto está interagindo com a partícula A, como ela também está interagindo com a partícula C. Então você está vendo aí, ó, certo? Que existem duas forças a serem consideradas, certo? Essa força daqui para cá e essa força daqui para cá. Tá ok, gente? Então, por isso que ele diz, calcule a força resultante. Ok? Então, vamos lá. Conforme a representação a seguir das partículas que estão situadas no vácuo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender aqui quais são as forças que estão atuando aqui. Ó. É para calcular a força resultante em quem? É para calcular a força resultante sobre a partícula B. Então, vamos analisar o que é que acontece quando B interage com A e quando B interage com C. Vamos analisar, primeiro de tudo você tem que fazer, é analisar quais são as forças que agem, que atuam na partícula que você quer fazer o cálculo, tá bom? Vamos lá.
Esqueci de colocar aqui, ó. É carga, né? Carga A, positiva. Carga B, positiva também. Gente, ao aproximar duas cargas positivas, duas cargas de mesmo sinal, elas se atraem ou elas se repelem? Se elas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, essas duas cargas vão tender a se afastar uma das outras. Tá certo? É como se a partícula A estivesse empurrando, fazendo uma força, ó, empurrando a partícula B para cá. Tá certo? É como não, realmente ela faz uma força empurrando a partícula B nessa direção aqui, ó, oposta a ela aqui, ó. A partícula A faz uma força aqui em cima da partícula B, empurrando a partícula B para cá, ó. Tá certo? Vamos lá, vou botar uma seta bem aqui, ó. Vocês vão entender já já o que é que eu estou querendo mostrar com essa seta. Vamos lá, o que é essa seta? Ela está apontando para qual lado aí de vocês aí, ó? Para o seu lado direito, não é assim? O que é essa direção aqui, ó? É a força, F, né? Força. É a força que a partícula A faz sobre a partícula B. Então, vou chamar essa força de A sobre B. FAB. Qual é a direção dela? Direita. Tá bom? Sentido dela, à direita. Tá ok, gente? Aí vocês se lembrem, não é apenas a partícula A que está interagindo com a partícula B. Quem mais está interagindo com B aqui? Quem é que está próximo de B? É a partícula C também. Tá certo? Também existe a influência da partícula C aqui, ó, na partícula B, porque elas estão próximas. Tá certo? Observem. Qual vai ser a interação entre B e C, perdão? A e B são positivos, mas a partícula C é negativa. A partícula B é positiva, a partícula C é negativa. Então, o que é que vai acontecer com ela? Negativa, positiva. Os opostos se atraem. Então, é como se a partícula C puxasse a partícula B para o lado dela. Por que não vão se atrair? Se vão se atrair, a partícula C vai puxar a B para o lado dela. Então, o que é que vai ocorrer aqui, ó? A partícula C, vou botar bem aqui destacado de azul, a partícula C vai puxar a partícula B para o lado dela. A partícula A vai empurrar a partícula B para o lado oposto dela. Por isso tem uma seta aqui, ó. Força da partícula A em cima da partícula B. Para onde é que essa força vai? Para cá. E essa seta azul é o quê? É a força que a partícula C, essa daqui, ó, faz em cima da partícula B. Tá bom? Para que lado é que essa força vai? Vem para cá, ó. Por que vem para cá? Porque a partícula C é negativa e a partícula B positiva. Aí elas vão fazer o quê? Se atrair. Se elas vão se atrair, essa partícula vai vir para onde? Para cá. Tá bom? Então vocês vejam que as duas forças estão indo para o mesmo lado. Beleza? Estão indo para o mesmo lado. Então se você pega, você tá aí, você e sua mãe em casa. Aí tem uma mesa para tirar essa mesa do lugar. Tá aqui a mesa. Vocês têm uma mesa para tirar do local. Certo? Mesona aqui da Capesberg, show de bola. Aí tá aqui você, certo? Com seus cabelos lindos. Você e sua mãe aqui, assanhada, do outro lado aqui, para empurrar essa mesa. Aí você faz sua força aqui sobre a mesa e sua mãe faz a força sobre a mesa. Observe que tanto você quanto sua mãe estão empurrando a mesa para cá. Suas forças estão vindo na mesma direção. Se você estiver fazendo uma força de 10 newtons e tua mãe estiver fazendo uma força de 15 newtons, né? Quantos newtons de forças estão sendo aplicados nessa mesa? Então, tudo na mesma direção? Então, vai ser 10 da sua força mais 15 da força de tua mãe. Vai dar quantos newtons? 25 newtons. Tá bom? Só uma comparação. Aí, se de repente você e sua mãe decidissem brincar de cabo de guerra, você ficasse lá do outro lado
e tua mãe ficasse aqui do outro lado, empurrando aqui, ó. Tá bom? Aí como é que vai ser? Você está empurrando nessa direção, uma força de 10 newtons, e tua mamãe está nessa direção, empurrando a mesa com uma força de 15 newtons. Uma empurra para cá, só que a outra empurra no sentido contrário. O que é que vai acontecer com essa mesa? Qual vai ser a força resultante nela? Qual vai ser o resultado desse agir de vocês aqui nessa mesa? Ela vai vir para cá ou ela vai vir para cá? Para a esquerda ou para a direita? Quem é que tem mais força? Mamãe, né? Quanto a mais de força? Você tem 10, tua mãe tem 15, né? Então, o que é que vai acontecer? Como tua mãe tem mais força, a mesa vai vir para cá. Com quantos newtons de força? Se tem 10 para cá e 15 para cá, vai sobrar quantos newtons? 5 newtons, tá bom? O mesmo princípio, gente, vocês vão aplicar na carga aqui, tá certo? O mesmo princípiozinho. Quando a gente estudou isso aqui no primeiro ano, nas leis de Newton, né? Lei da ação e reação, a gente estudou isso aqui, certo? Então, vamos lá. As duas forças aqui, ó, então como se tivesse você e sua mãe aqui na mesa, empurrando tudo na mesma direção, ó. Tá vindo para cá, tá vindo para cá. Essa daqui tá empurrando para cá e essa daqui tá puxando ela para cá. Então tá vindo tudo na mesma direção. O que é que ele quer calcular? A força resultante. Só que tem duas forças, né? A força que o A faz em cima do B e a força que o C faz em cima do B. Aí nós temos que calcular uma por uma. Tá certo? Pois vamos lá. Quem é a força que a carga A faz em cima da carga B? É a constante. Para calcular a força é a lei de Coulomb, né? Constante vezes a carga do A, o módulo da carga, vezes o módulo da carga do B, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. O que é esse módulo? Esse módulo quer dizer que a carga nunca vai ter valor negativo aqui na fórmula. Se ela for negativa, você escreve positiva. Só isso. Tá bom? Não vai afetar em nada no seu cálculo. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? A força que a carga A faz em cima da carga B. Qual é a distância entre as duas? De 10 centímetros. Só para lembrar, né? Vou anotar os dados aqui, ó. Aí depois nós vamos fazer o cálculo. O que é que eu quero calcular aqui? A princípio, essa força aqui, ó. A força que a carga A faz em cima da carga B. Pois vamos lá. Eu quero calcular a força que A faz em cima de B. Eu não sei qual é o seu valor. Para calcular a força que A faz em cima de B, eu preciso saber qual é o valor da carga A. Quem é a carga A? 2 microcoulombs. Preciso saber quem é a carga B. Quem é a carga B? Carga B, 3 microcoulombs. Preciso saber qual é a distância entre elas duas. Qual é a distância entre elas duas? 10 centímetros. Beleza? Eu quero aproveitar essa situação aqui, gente, para explicar duas coisas a mais para vocês. Ó. Nós temos, observe que elas estão no vácuo. Quando as cargas estão no vácuo, o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Metro, coulomb. A distância tem que ser em metro e a carga tem que ser em coulomb. A distância está em metro? Não, está em centímetro. Para transformar a distância que está em centímetro, que é 10 centímetros, né? Para metro, você faz o que com essa distância? Pega ela e divide por quanto? Por 100. Corta um zero com um zero, fica 1 dividido para 10. Quanto é que dá 1 dividido para 10? 0,1 metro. Tá bom? Então, ó, 10 centímetros vale... Deixa eu apagar essa unidade aqui, ó. Que era só para a gente saber que a distância tem que ser em metro, a carga tem que ser em coulomb e a força em newton, né? Dá quantos metros? 0,1 metro. Entre quem? Entre A e B. Ok, gente? A carga tem que ser em coulomb. Está em coulomb? Não, está em microcoulomb. Só que lá no início do vídeo eu mostrei para vocês, né? Que micro é quanto? Vamos relembrar. Quanto vale um micro? Um micro vale 10 elevado a menos 6. Então, no lugar de... Quando eu for escrever o micro, eu vou escrever quanto? 10 a menos 6. Escreva o número em notação científica. Então, no lugar do micro, escreve quanto?
10 a menos 6. Só substituir, gente, ó. Para não precisar fazer cálculo, é só substituir, ó. Vamos seguir na sequência. Carga A, escrevendo ela em Coulomb. Tirando o micro, vamos tirar o micro. Tá bom? Do jeito que está na sequência aqui, você escreve, ó. Primeiro vem quem? O 2. Depois do 2 vem quem? O micro. Só que no lugar do micro, nós vamos escrever quanto? 10 elevado a menos 6. Um número e uma letra juntos fazem o quê? Multiplica. Então é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ó. Primeiro 2, depois o micro e depois quem? Ó? O Coulomb. Então transformei a carga para Coulomb. Observe que eu tirei o micro. É 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá bom? Coulombs. Vamos transformar essa daqui, ó, tá em microcoulombs. Eu não quero a carga em microcoulomb, eu quero em coulomb. Então tem que tirar quem? Tem que tirar o micro. Como é que tira? Escreve na sequência. Ó. Primeiro vem quem? 3. Número e letra junto, multiplica. Depois do 3 é quem? O micro. Quem é o micro? 10 elevado a menos 6. Depois do micro vem quem? O coulomb. Tá certo, gente? Aí, ó, tá transformado. Agora é só aplicar na fórmula aqui, ó. Tá aqui a fórmula. Tá certo? Vamos lá, vamos aplicar, né? Depois nós vamos achar espaço aqui para fazer o cálculo. O quadro do tio é pequeno. Vamos lá. Quem é que nós queremos calcular? A força que está representada por essa seta aqui, ó. A força de A sobre B. A força que o A está usando para empurrar a carga B para o lado direito, ó. Força de A sobre B é igual a K, quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, carga A, quem é a carga A? Em Coulomb, não é em microcoulomb não, em Coulomb é quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 6, carga A, tá aqui, ó, vezes, a carga B, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Essa é a carga B. Aí vamos para o denominador. Quem é que fica no denominador? A distância ao quadrado. Quem é a distância? Tem que ser em metro. A distância é de 0,1. Perdão. A distância é de 0,1 metro ao quadrado. Tá bom? Tá aqui, ó. Tá aplicado na fórmula. Agora é só fazer o cálculo. Ok, gente? Eu vou apagar aqui para ver se dá para eu fazer o cálculo aqui, para não apagar o desenho, que é para a gente calcular a próxima força. Então, é só usar a lei de Coulomb, né? E ter esse raciocínio de saber para onde é que a força vai, se é para a direita ou se é para a esquerda. Né? Como os dois são positivos aqui, ó, repulsão. Essa empurra essa e essa empurra essa. Tá bom? Então, como essa daqui vai empurrar essa carga aqui, ó, ela só pode empurrar para onde? Para lá. Então, por isso que a força vem para a direita. Tá certo? Essa é positiva, essa é negativa. Como elas duas têm sinais diferentes, elas vão se atrair. Como elas vão se atrair, essa carga aqui vai vir para onde? Para o lado dela, né? Então quer dizer que a força que essa daqui, ó, a força que essa daqui faz em cima dessa, vai para qual lado? Para cá. Vai puxar ela para cá, ó. Por isso que tem uma seta aqui, ó. Força da carga C em cima da carga B. Tá bom? Depois nós vamos calcular ela. Vamos lá. Passar esse cálculo para cá, ó. O cálculo é pequeno, o quadro é pequeno, nem dá para organizar muito. Eu espero que dê para vocês entenderem aí. Vamos tirar essas notações aqui, diminuir esse valor tudo aqui, né? 9 vezes 2, aquele velho esquema lá que a gente já fez nas questões anteriores. 9 vezes 2 vezes 3. Deixando só as notações, ó. 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6 vezes 10. Multiplicação de potências da mesma base. Quem é a base? É quem está embaixo ou quem está em cima? Baixo. Quem é a base aqui? Ó? Nos três casos é 10, né? Repete a base e soma os expoentes. Então nós temos o 9, o menos 6 e o menos 6. 9 é positivo, os menos 6 são negativos. Mesmo sinal, soma e conserva o sinal. 6 e 6, 12. O sinal é negativo. Sobra quanto? Ó? 9 menos 12, sinais diferentes. Subtrai, repete o sinal do maior. 12 menos 9, 3. Quem é maior? 12. O sinalzinho vai ser negativo. Então, quem vai ficar aqui em cima? Quem é? Menos 3, ó. Certo?
Fiz a multiplicação dessas três potências, repete a base e soma os expoentes. Quando eu somo os expoentes, sobra quem? Menos 3. Beleza? Pois vamos aqui para o denominador. Toda vida eu falei para vocês fazerem o quê? Transformar a distância em notação científica. É 0,1. Vamos transformar ela em notação? Quem é diferente de 0, quem vai ser o meu x, é 1. Eu multiplico o x com quem? Com 10. Aí tem que ter a potência aqui, né? Para esse número aqui se transformar em 1, essa vírgula vai ter que vir para onde? Para cá, ó. Vai ficar 1 assim, né? Então ela foi para frente quantas vezes? Uma vez. Então quem vai ser o expoente? 1. Como a vírgula foi para frente, expoentezinho negativo. Já lhes expliquei isso, né? Então, ó, precisa escrever esse 1 aqui? 10 vezes 1 é 10, né? Então não precisa. Ok, gente? Então beleza, ó. Transformei em notação. Lembrando que é elevado ao quadrado. Potência de potência. Vamos resolver logo aqui, porque o quadro é pequeno, não vai ter espaço não. Potência de potência. Repete a base. Quem é a base? 10. Está repetida. Faz o que com os expoentes? Multiplica. Fui apagar para quê? Ó, multiplica. 1 vezes 2 dá quanto? É 2, né? O 1 é negativo, o 2 é positivo. Menos vezes mais é menos. Então fica 10 elevado a menos 2. Já pode tirar o parênteses. Tá certo? Então vamos lá. Força que a carga A faz sobre a carga B. Vai dar quanto? 9 vezes 2, 18. Né? 18. 18 vezes 3. 30 com 24, 54, né? 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 54. Tá joia? 54. 54 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui, ó. Divisão de potências da mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, ó. 10 elevado a menos 3, está lá em cima, é o menos 3, né? Subtrai o expoente de cima pelo expoente de baixo. Subtrai sinal de menos. Já tenho menos do menos 2, então tenho que usar um parênteses, né? Então fica assim, ó. Força que a carga A faz sobre a carga B igual a 54 vezes 10 elevado a menos 3, menos vezes menos, mais 1 vezes 2 é 2. Sinais diferentes, subtrai os dois e repete o sinal do maior. 3 menos 2 dá quanto? 1. Tá certo? Então deu isso aqui, ó. Vou deixar desse jeito que eu não sei como é que vai dar alta força. Eu sei que o x não pode ser maior do que 10, né? Mas a gente ainda vai fazer a soma e nós vamos ver aí. Tá bom? Então guarde, ó. Força de A sobre B. Essa força aqui, ó. Essa seta aqui, ó. Deu quanto? 54 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Vamos guardar. Vamos para a próxima força, né? Ele quer calcular o que? A força resultante. Então vamos nós. Agora vamos, porque não tem só uma força em cima do B aí, né? Vocês estão vendo, ó. Não há, gente, só uma força em cima da carga B. Tem quantas? Duas, ó. A força que o A faz sobre o B, já falei, vou repetir, para a gente não errar. E tem também essa força aqui, ó, que é a força que a carga C faz para puxar para cá a carga B. Então agora é que nós temos que calcular ela. As duas não estão indo para o mesmo lado? Qual vai ser a força resultante aqui nessa carga? Lembra da mesa? Você e sua mãe, ó. Vai ter que fazer o que para calcular a força resultante? Somar as duas. Já tem o valor dessa, agora falta saber o valor dessa para eu poder somar. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero calcular agora a força que a carga C faz em cima da carga B. Como é que eu calculo isso? K vezes a carga B vezes a carga C. Agora é B e C, ó. Dividido pela distância entre elas duas elevada ao quadrado. Vamos anotar os dados? Força de B sobre C é quanto? Não sei. Eu quero calcular. K eu já sei quanto é, não vou nem escrever. Carga B vale quanto? Vale 3, ó. 3 microcoulombs. Foi que a gente aprendeu. A carga tem que ser em coulombs. Então tem que tirar o micro. Quanto vale o micro? Na sequência, primeiro vem quem? O 3 vezes. Quem é o micro? 10 elevado a menos 6.
coulombs. Ó, depois vem o coulomb. Primeiro 3, depois o micro, tirei o micro, escrevi ele em notação, ó, 10 a menos 6, e depois vem o coulomb. Então, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs é a carga B. Quem é a carga C? Menos 4 microcoulombs. Dá quanto? Menos 4 primeiro, depois o micro. Quem é o micro? 10 a menos 6, e depois do micro vem quem? O coulomb. Tá bom? Quando você for botar essa carga aqui, ó, lá na fórmula, ela vai vir com sinal negativo? Não. Você escreve a fórmula aqui com sinal, a carga aqui, ó, com sinal positivo. Por quê? Porque ela está entre módulos. Tá bom? Quando você vê esses tracinhos aqui no número, se ele for negativo, ele se transforma em um número positivo. Todos ficam positivos. Se ele for positivo, ele permanece positivo. Tá certo, gente? São uns recursozinhos da matemática que a gente tem que saber. Então tá aqui, ó. A carga tem que ser em coulomb, por isso que eu fiz essa transformação aqui, ó. Tirei o micro, transformei ele em 10 elevado a menos 6. Ok, gente? E a distância tem que ser em centímetro. Qual é a distância entre B e C? É 20, né? A distância entre B e C é de 20 centímetros. Pode ser em centímetro a distância? Jamais. Tem que ser em quê? Em metro. Como é que transforma qualquer distância em centímetro para metro? Qual é a distância aqui, ó? 20 centímetros. Como é que transforma ela para metro? Divide por quanto? Por 100. Qualquer distância que está em centímetro, para transformar em metro, nós devemos dividi-la por 100. Posso eliminar esse zero com esse zero? Posso. 2 sobre 10. Ó. 2 décimos dá quanto? 0,2 metro. Então, a distância que nós devemos usar é esta. 0,2 metro. Vamos aplicar. Vamos lá. Quem é a força que a carga C faz em cima da carga B? Essa força aqui, ó. Para puxar o B para cá. Força que o C faz em cima do B é igual a K. Quem é o K? 9 vezes 10 a nona, vezes a carga B. Quem é a carga B? Ó? 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes. Quem é a carga C? É negativa, vou escrever aqui positiva por causa do módulo, né? Dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Para apagar os dados, vou fazer o cálculo aqui. Vamos lá, pessoal. Força que a carga C faz sobre a carga B. Quanto vale? Resumindo aqui em cima, vamos lá. Então já temos essa prática aí, já podemos fazer direto. 9 vezes 3 vezes 4. 9 vezes 3 vezes 4. Tá aqui o 9, tá aqui o 3, tá aqui o 4. Separar ele das notações. Vezes multiplicação de potências. Vou destacar as potências aqui, ó. Todas essas 3 potências aqui tem a base 10, né? Você faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Você viu que quando é 9 menos 6 e menos 6, sobra o quê? Menos 3. Tá bom? Aqui embaixo, ó, é 0,2. Transformando em notação, como é que fica, gente? Quem é diferente de 0? O 2. O 2 vai ser quem? O x. Né? Esse x multiplica com quem? Com 10. Aí tem um expoentezinho lá, né? Quem vai ser o expoente, ó? Para transformar esse número aqui em 2, nós tivemos que fazer o quê? Botar a vírgula bem aqui, ó. Não foi assim, ó? Aí fica 0,2, ou seja, 2, né? 0,2 é diferente de 0,2. A vírgula está aqui, ó. Para a vírgula vir para cá, ela tem que andar quantas vezes? Uma. Como ela andou uma vez, quem vai ser o expoente? 1. Esse 1 é positivo ou negativo? Vírgula veio para frente, expoente negativo. Então, 0,2 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1. Tá bom? Como eu falei, se você transformar a distância para notação, fica mais fácil para você fazer o cálculo. Então, vamos lá. Porque fica divisão de potência da mesma base, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ok, crianças? Beleza? Então, vamos nós. Fazendo a divisão... Opa, 2 não. Cuidado que aqui é ao quadrado, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, né? Então, fica força de C sobre B é igual a 9 vezes 3 vezes 4. Vou repetir aqui, porque quando eu fizer a multiplicação aqui, pode ser que dê para cancelar algum número, né?
Vamos lá, o que é que vai ficar aqui embaixo? Ó, tira logo essa potência daqui, ó. 2 elevado ao quadrado. Observe que o 2 também está elevado ao quadrado, porque está dentro dos parênteses. Ó. 2 ao quadrado, 4. Vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Repete a base, multiplica os expoentes. 1 vezes 2, 2. Menos vezes mais, menos. Manda esse embora com esse aqui embora, não é assim, ó? Certo, gente? Vamos lá, quem sobrou aqui para nós? Força de C sobre B é igual 9 vezes 3, 27. Vezes 10, né? Divisão de potência da mesma base. Vezes 10 elevado a menos 1. Sobrou isso aqui, ó. Newton. Essa aqui é a força, essa força aqui, ó, que a carga C faz para puxar a carga B. Essa daqui é a força que a carga A faz para empurrar a carga B. Ele quer saber qual é a força resultante em cima da carga B. Tem quantas forças em cima da carga B aqui, ó? Tem 2. Então, tudo para o mesmo lado? Sim. Então, elas vão ser somadas. Todas indo para a direita. Né? Então, vamos lá? Essa é a força de C sobre B. Deixa eu apagar bem aqui, ó. Vamos lá, vamos terminar aqui o cálculo. O cálculo é longo, mas com a prática a gente vai desenvolvendo aí, ó. Força resultante. Quem vai ser a força resultante? Vai ser a força que a carga A faz para empurrar a carga B para cá, ó, mais a força que a carga C, essa carga aqui, ó, essa azul aqui, ó, carga C faz para puxar a carga, faz para puxar a carga B para cá. Por que mais? Porque as duas estão indo para o mesmo lado. Se tivesse desse jeito, ó, vamos supor, se aqui fosse a carga B, aí tivesse uma força para cá e outra força para cá. Força 1 e força 2. Como é que você ia fazer? Aí tinha que ser a força 1 menos a força 2. Certo? Ou força 2 menos a força 1. A maior menos a menor. Tá bom? Por que menos? Porque elas estão em sentidos contrários. Tá certo, gente? Se elas estiverem em sentido contrário, subtrai. Se estiverem no mesmo sentido, soma. Tá certo? Então, vamos lá. Pode acontecer delas ficarem com sentidos contrários? Pode. Vai ver a situação aí depois. Força resultante é igual. Quem é a força que A faz em cima de B? 54 vezes 10 elevado a menos 1. Mais. Quem é a força que C faz em cima de B? Calculamos agora. Ó. 27 vezes 10 elevado a menos 1. Tá bom? Como é que fica aqui? Ó? Força resultante igual 54 mais 27, 70, né? E 1 vezes 10 elevado a menos 1. É como se aqui fosse x, ó. 54x mais 27x, 71x. Tá bom? Newtons. Esse valor aqui pode ser maior do que 10? Pode não. Então, esse valor aqui não pode ser maior do que 10. Eu tenho que transformá-lo em um valor menor do que 10. Para fazer isso, eu volto à vírgula. Quando eu volto à vírgula, ó, né, se transforma em 7,1. Certo? Só que quando eu volto à vírgula, vai mudar a minha potência. Ó. Vai ficar 7,1 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Beleza? Ok, gente? Opa, peraí. 7,1, não. Quando eu volto à vírgula, eu aumento 1 aqui na potência. Tá bom? Volta à vírgula, aumenta 1. 1 menos 1 é 0, né? Então fica 10 elevado a 0. Quem é 10 elevado a 0? É 1. Então fica 71 vezes 1, que dá quanto? Perdão, fica 7,1 vezes 1, que dá quanto? 7,1 newtons. Então a força que está agindo aqui na partícula B é de 7,1 newtons. Ok, galera? Ó, veja que eu somei as duas. Por que eu somei as duas? Ó? Porque elas estão indo para o mesmo lado. Tá certo? Primeiro, para eu somar, eu tenho que saber quem é a força de A em cima de B, né? E tenho que saber quem é a força de C sobre B. Como é que eu calculo essas forças aqui? Usando a lei de Coulomb. E todos os detalhes que a gente já viu nos vídeos anteriores. Tá bom? Ok, gente? Complicado aí, né? Mas com a prática vai dando certo. Certo? Espero que tenha dado para compreender o máximo possível. Qualquer coisa, estou à disposição aí nas redes sociais, viu? Um abraço.